o Consolador. Convido os irmãos, abre a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu João, no capítulo 16. Estaremos lendo verso 32 e o verso 33. João 16, verso 32 e o verso 33. Glória a Jesus. Cadê o DJ? Vou achar o retorno aqui. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Mais uma vez a paz do Senhor. A paz do Senhor aos irmãos que estão nos acompanhando nos lares. Verso 32 do capítulo 16 de João nos diz assim: Eis que chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repetindo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos faz um pedido de oração? Ó grande Deus, nosso Senhor, estamos aqui nesta noite, reunidos aqui neste tempo, para juntos, ó Senhor, ouvir a Tua palavra. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito ao decorrer deste dia. Te rendemos graças por nos dar a oportunidade de estarmos com os pés sobre esta terra, ainda respirando o fôlego de vida. E muito mais ainda, o Senhor nos sustentando na Tua presença. O Senhor venceste o maligno por nós. E aqui nos encontramos, ó Pai, agradecendo ao Senhor. Digo, se pecamos contra Ti até aqui, nos perdoe em nome de Jesus. Nos perdoe, Pai, porque estamos aqui querendo receber mais do Senhor, porque o mundo a cada dia já se encontra tenebroso, já no maligno, e as coisas, meu Deus, não estão fáceis, porque vivemos em dias difíceis. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a romper, a vencer. Nos ajuda a estar de pés na Tua presença, mesmo que os ventos soprem, as dificuldades venham, os problemas aumentam constantemente, Senhor, mas nos ajude, meu Pai, nos ajude a vencer, a estar firme. Oramos pelo Teu servo, irmão Augusto, seu irmã Daiane, que estão aí nessas rodovias, ó Pai, Senhor, direcionado a Goiânia, levando a sua criança, Senhor, em nome de Jesus, vai à frente, ó Pai, deste veículo, vai desfazendo de todo o mal, de todo o perigo nas estradas, que o Teu filho seja direcionada pela proteção da Tua mão e chegue em segurança. Senhor, toma esta criança em Tuas mãos, dá vitória ao Teu servo e dê graça. Abençoa os que não vieram, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor os cure. Aqueles que estão vivendo, Senhor, numa situação, ó Pai, difícil espiritualmente, remove os embaraços, as barreiras, a dificuldade, rompe, para que o Senhor possa continuar em marcha na Tua presença. Os que estão em trabalho, Senhor, na vigilância, na saúde, guarde os Teus filhos de todo o mal, meu Deus, para que a cada um cumpra o seu dever de trabalho em paz, em segurança, e regresse aos lares, ó Pai, por mais uma vitória. É o que te pedimos, que assim seja, para a glória do Teu nome,
em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra que o Senhor nos traz nesta noite é uma das questões que, às vezes, eu e você, nós sempre indagamos com Deus. Indagamos, ou seja, perguntamos. E às vezes nós queremos explicações de Deus, por não querermos aceitar essa situação. E às vezes por nós não entendermos a forma que Deus trabalha em nossas vidas. E essa pergunta é, com esse tema, por que que o justo sofre? É a pergunta que às vezes nós fazemos a Deus. Deus, eu sirvo o Senhor de maneira pontual, eu sirvo o Senhor de maneira tentando a cada dia ser fiel. Eu luto para não tropeçar em palavras ou na minha jornada manter a minha fé. E às vezes vem sobre nós lutas, tribulações, provações, represárias, dificuldades na nossa vida, que nos faz perguntar a Deus, por que, Senhor? O porquê e para quê, meu Deus? Então é a pergunta que nós fazemos, porque independentemente de posição religiosa, todos sofrem, só que tem um sofrimento diferenciado. Tem aquele que já tem um sofrimento e às vezes não tem um consolador, a não ser um ombro amigo de alguém. Mas às vezes nós passamos por um sofrimento, mas nós temos um consolador que se chama Espírito Santo de Deus. Então, por que o justo sofre e o ímpio prospera? Por que que o justo sofre e o perverso prospera? Tenha as adversidades e as diferenças. Jesus, nesta palavra que ele relatou nesse verso 17, ele já nos deixou um alerta, irmãos. Ele já nos deixou uma palavra para que nós ficamos cientes da nossa vida na presença dele. Ele deixou uma palavra para que nós ficamos advertidos o que é e como será seguindo a Jesus. Porque o Senhor falou que nós deveríamos, aquele que não larga o pai, a mãe, o irmão, que seja, por amor de mim, não será digno. Observe bem uma pessoa que nasce em um lar muito devoto, ou seja, católico. Não estou criticando, estou colocando aqui uma hipótese de uma pessoa que nasce em um lar devoto, muito católico, de repente ele passa para o lado religioso que seja protestante. A família não vai aceitar. A família já vai se levantar contra. Quem sabe eles vão dizer assim, ó, desde os nossos ancestrais, a nossa rotina é esta. O nosso credo religioso é este. Nós nascemos assim, morreremos assim. E não admitimos que você venha ser o primeiro a quebrar esse protocolo. Vai vir as represálias. Por isso que o Senhor Jesus já falou, aquele que não largar o pai e a mãe, por amor de mim, ou seja, a sua seita, a sua religiosidade, o que seja, a sua crença em família, por amor de mim, não será digno. Porque para servir ao Senhor Jesus, irmão, pode ter certeza, não vai ser uma vida de mar de rosas, não vai ser uma vida fácil. Para servir a Jesus, pode ter certeza que nós vamos despertar uma revolta em alguém. Vamos despertar uma represália de multidões contra nós. Vamos também despertar um exército
é espiritual do lado negativo contra a nossa vida. Não vai ser uma vida fácil, é uma vida de renúncia. Porque nós estamos renunciando aquilo que pensamos que é bom, pensamos que é edificante, pensamos que faz o nosso nome, e nada disso não basta de ser uma ilusão, não basta de ser algo desagradante. Largamos tudo isso para poder seguir a Jesus. Seguir a Jesus é andar nos passos dele. Seguir a Jesus é ser fiel aos mandamentos dele. Seguir a Jesus é obedecer a ele. E isto, irmão, vai despertar certas situações em nossa vida ao decorrer desta jornada servindo a Deus. Porque nós vamos viver uma vida justa, ou seja, lutando para manter uma vida justa na presença de Deus. E não é fácil. E nessa carreira espiritual servindo a Deus, nós vamos encontrar várias adversidades na caminhada. Muitos obstáculos vão surgir. E tem coisas que o próprio Deus vai permitir na nossa vida. Vai pensar que Deus vai só olhar, deixar nós caminharmos, só protegendo, guardando. Não, irmão. Ele vai permitir situações na nossa vida. Situações não para a nossa derrota, não para o nosso fracasso, não para a nossa vergonha. São situações que Ele vai nos preparar para o amanhã futuro. É o que Deus faz nas nossas vidas. Então Jesus já falou esta palavra. E nós ficamos assim indagando a Deus, por que que o justo sofre? E às vezes por que que o ímpio prospera? Vamos discorrer umas palavras? Irmãos, tem 3 coisas que eu anotei aqui, de sofrimento. O sofrimento preparatório, o sofrimento culposo, o sofrimento probatório e o sofrimento natural. Cada um tem as adversidades. Você quer anotar aí o sofrimento preparatório? Sabe que tem uns sofrimentos preparatórios na nossa vida? Por quê? É o sofrimento que serve para mais tarde. O que nós vamos passar esse sofrimento preparatório na nossa vida, é porque vai ser um sofrimento que lá na frente, o que nós estamos aprendendo nesse sofrimento preparatório, nós vamos ter a capacidade de poder ajudar as outras pessoas que estão na caminhada. Vamos ler algumas referências? Eu quero ler aqui, o sofrimento preparatório. É o sofrimento para que mais tarde ele possa ajudar a outros. Abra a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso 3 ao verso 5. Esse sofrimento preparatório, às vezes ninguém entende, irmão. Às vezes eu não entendo, eu não quero entender, e às vezes nem eu mesmo quero aceitar esse tipo de sofrimento preparatório na minha vida. Porque ele surge do nada. Aceitamos a Jesus, estamos no café e leite, ou quem sabe só no leite, mel e pão. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome é pronto. É porque nós estamos naquela chama do primeiro amor. Não é verdade? Aquela chama do primeiro amor, o nosso nome se torna pronto. Pronto para a oração, pronto para o evangelismo, pronto para a consagração, pronto para o jejum, pronto para a vigília, pronto para evangelizar, né? Pronto para cultuar, pronto para tudo. Irmão, vamos. Irmão, quer fazer? Faço. Você pode? Posso. Você vai? Vou. Porque o nome é pronto, porque está naquela chama da alegria da salvação. Viu, irmão? É aquele espírito voluntário, como foi o encerramento da campanha de quinta-feira.
Por isso que Davi ele falou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com espírito voluntário. Irmão, quando nós estamos na alegria da salvação, não queremos perder um dia de culto, não queremos perder uma atividade da igreja. Entre parênteses, ou motivo de enfermidade, ou um problema pessoal ou força maior. Mas quando nós estamos na alegria da salvação ou no primeiro amor, irmão, nós somos sensíveis à voz do Espírito. Nós se tornamos a cada dia voluntários em todos os aspectos da obra de Deus. O nosso nome é pronto para tudo. Agora nós olhamos a atualidade de hoje, a dificuldade, irmão, quando muitos perdem a alegria da salvação. Quanto muitos estão perdendo a chama do primeiro amor. É uma dificuldade de cultuar, é uma dificuldade de evangelizar, é uma dificuldade de orar, de tudo. Tudo que se trata espiritualmente tem o obstáculo, tem as desculpas, tem os pretextos, tudo tem isso. É porque às vezes algumas pessoas dizem: não, antes eu vivia na empolgação, na emoção, mas hoje eu vivo na experiência. Irmão, então o mais fácil é continuar vivendo na emoção, na empolgação, porque na experiência. Porque muitos que falam que vivem na experiência e às vezes faz a obra de Deus relaxadamente. Não é verdade? Então vem o sofrimento preparatório. Às vezes você está passando por isso e não está entendendo. E o sofrimento preparatório vem tantas coisas na vida da gente, como veio o quê? Na vida deste homem de Deus. Quem achou aí 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e o verso 4 e o 5. Se você achou, possa ler, por favor. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiveres em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Irmão, Paulo falando. Irmão, o sofrimento preparatório ninguém passa sozinho. Irmão, luta vem para todos. Nós vamos chegar lá no tempo aqui. Lá na frente nós vamos explicar isso aí. A luta vem para todos, crente ou não crente. Lutas são para todos. Isso aí nós vamos ver lá na frente. A luta é para todos. Por que todos sofrem? O ímpio e o justo. Por quê? Isso aí chama-se sofrimento natural. Nós vamos chegar lá para se dizer o que é o sofrimento natural. Mas esse sofrimento preparatório é aquela prova que às vezes nós não entendemos o porquê. Nem Jó foi escape disso aí, irmãos. Viu? Esse sofrimento preparatório. Nem Paulo também foi escape disso. Vamos ver outra referência desse sofrimento preparatório? Olha aí para a vida de Ezequiel, capítulo de número 3, verso 15. Outro abre em 1 Pedro, capítulo 2, verso 20 e verso 21. Quem achou Ezequiel, capítulo de número 3, verso 15? E outro em 1 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Isso é o sofrimento preparatório. Por que Deus permite sofrimento preparatório, irmão? A irmã Vera é professora. Para ela chegar aonde ela chegou, ela teve que passar por um período de preparação. E após esse período de preparação, para ela poder dar aula, veio o período de qualificação. Viu, irmão? O período de preparação é estar na sala de aula, ali assistindo, aprendendo, né? E ver as cobranças de tantas coisas. Os irmãos que passam por faculdade sabem, vem as cobranças. É tanto material, é tanto livro, aí vem os estágios, aí vem o quê? A apresentação de matéria, vem aquelas coisaiadas,
e depois disso aí vem o que? A qualificação, que é a aprovação. A vida nossa na presença de Deus é dessa forma, irmãos. O sofrimento preparatório, nós passamos por um período de aprendizagem, viu? De preparação para chegar na qualificação. E nessa qualificação, para nós podermos ajudar o próximo que está vindo antes de nós. Tem muita gente aí que às vezes chega de você, ou eu estou passando por isso, por aquilo, e você vai falar, eu vou falar da minha experiência que eu passei, que é da mesma coisa que ele. Foi até idêntica, até mais um pouco a mais, mas por essa experiência eu vou ter uma palavra da parte de Deus e sábia para passar para ele ou para ela. Porque nesse período de sofrimento, de preparação, irmão, é para nós adquirirmos uma qualificação. Porque vem pessoas, viu, cedo ou mais tarde, com essa mesma situação ministerial, e assim familiar, e vai indo, e nós vamos ter a palavra certa para poder expressar essas palavras para ajudar alguém. Mas primeiramente, irmão, nós temos que aceitar. Às vezes Deus vem nos preparar e nós não queremos aceitar. Deus não manda ninguém para a guerra antes de ser preparado. Quando entramos em um período de militar, a primeira coisa que nos ensina é a ordem unida. Viu, irmãos? É a disciplina militar. Tem que ter a disciplina militar. Irmão João sabe o que eu estou falando. Temos que aprender primeiramente a disciplina militar. Temos que aprender também a resistência. Sabe aquele negócio, falando, não dou conta, não dou conta. Lá eles te ensinam, você dá conta sim. Vai que você dá conta. E vai barulhando no teu ouvido até você consegue fazer aquilo que você pensava que não dava conta. Assim também, irmão, é no exército celestial de Deus. Deus, ele dá a prova, viu? Aquilo que nós suportamos, como diz lá em Isaías, dá o cobertor conforme o frio. Deus não dá lá além daquilo que nós não aguentamos, não conseguimos. Mas se ele deu aqui, ele sabe que nós temos capacidade de chegar até na linha de chegada. Ele sabe que nós conseguimos. Mas nunca devemos falar, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo. Sabe quando vem essa prova preparatória na nossa vida? Vem tantas dificuldades na vida, a gente começa a reclamar, né, irmãos? Misericórdia. Abre aí, por favor. Quem achou aí? Em Ezequiel 3,15. Leia, por favor. Ezequiel é um profeta. No meio, Ezequiel, foi Ezequiel aí 3,15. Ezequiel como profeta, na beira do rio Quebate, né? Junto com o povo. Olha a situação. Ele não reclamou não, mas ele ficou observando. Ele poderia falar, mas logo eu, se eu permite eu ficar no meio desse povo. Logo eu, Deus permite eu ficar numa situação como esta. Logo eu, uma posição de profeta que Deus me escolheu. E Ele me coloca no meio desse povo, numa situação crítica dessa. O que Deus quer de mim? Não, irmão. Ele ficou pasmado, observando. Pasmado o quê? Ele ficou assim, olhando. Mas o que Deus quer? Viu, irmão? Às vezes vem a prova preparatória na minha vida, na sua. E nós queremos explicação de Deus, queremos cobrar de Deus, mas não queremos aceitar. Quer ser uma bênção, mas não aceita o propósito de Deus. Quer ser usado, mas não aceita o propósito de Deus. Quer que Deus faça a obra na vida de alguém, mas não aceita na hora que Deus começa a agir. Deus salva, liberta, seu anjo, Senhor. Mas na hora que Deus vai agir de uma forma que a gente não entende, depois a gente diz, Deus tem misericórdia, não faz um negócio desse não. Aí nós vamos pôr a mão aonde está a mão de Deus, irmão. Aí Deus, como Ele é misericordioso, Ele vai e encolhe a mão dele.
Aí de repente a tribulação vem de novo e começamos a reclamar. Por quê, Deus? Por quê? O que foi, Senhor? O Senhor disse que prometeu que ia fazer a obra, fazer. Só falta Deus responder assim, ó, eu comecei a fazer. Mas você colocou a mão de estar a minha, eu não preciso da tua ajuda não. Enquanto você colocar a sua mão de estar a minha, eu tiro a minha e deixo você ir até onde você aguenta. Mas enquanto você não deixar eu agir, você vai sofrendo. Viu, irmãos? Quem achou aí, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Vamos sair, para nós sairmos aqui do sofrimento preparatório, que a hora passa rápido. 1 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Está vendo, irmão? Nem Jesus foi poupado. Ele também passou por sofrimento preparatório. Ah, mas Jesus era Deus, Jesus tinha poder. Ele tem poder, é Deus, mas de forma alguma, irmão. Ele desceu aqui, está batendo no peito, eu sou Jesus, eu tenho poder. De formas nenhuma ele agiu. Ele agiu como nós estamos aqui, 100% homem nessa terra. A única coisa que ele usou foi a autoridade do Pai sobre cura, perdão, milagres, mas de forma alguma ele ultrapassou da ordenança de Deus, porque a função dele foi o que? Apresentar a Deus ao povo. Como diz Paulo aqui, porque para isso sois chamados, pois também Cristo sois. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Será que nós somos melhor do que Jesus, irmão? Queremos ser abençoados, queremos receber milagre, queremos receber bênção, mas não aceitamos o propósito de Deus, não queremos ser provados, não queremos passar por tribulação, não queremos passar por dificuldade, não queremos passar por isso. Se Deus quer que nos passamos, se Deus quer que nós alcançamos alguma coisa, primeiramente ele vai nos provar nesse sofrimento de preparação. Esse sofrimento de preparação não é para nós morrermos não, é para nós adquirirmos experiências, viu? E através dessa experiência nós vamos ajudar muitos que estão vindo na jornada. Vamos lá para o segundo. Sofrimento culposo. O que é o sofrimento culposo, irmão? Sofrimento culposo é aquele que o pai, ele gosta de quê? Corrigir, né? Às vezes nós sofremos e queremos colocar a culpa em tantas pessoas, até em Deus. Por que Deus? Para que Deus? Por que o Senhor faz isso para mim? Por que o Senhor permite isso na minha vida? Por que, Senhor? E Deus não tem culpa disso não, irmão. Esse sofrimento culposo, sabe o que é? É o sofrimento corretivo e disciplinar da parte de Deus. Viu? É a lei da semeadura. O sofrimento culposo, ele surge porque nós mesmos o promovemos na nossa vida. Por causa do quê? Da desobediência. Por causa do quê? Da rebeldia. Ou fazer a obra de Deus relaxadamente. Ou servir a Deus da forma que queremos. Ou andar da forma que queremos. Ou nós tomar nossas próprias decisões e atitudes. Aí é um sofrimento culposo. Culposo porque nós mesmos que promovemos ele na nossa vida. Como? Abra em Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Por que o sofrimento culposo? É a lei da semeadura, irmão. Você sabia o que nós semearmos e plantarmos, nós vamos colher? Nós tudo colhemos o que nós plantamos.
Aí nós passamos por esse sofrimento culposo. E aí não entendemos, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida, Senhor? Tanta coisa. Oh Deus, por que eu não consigo firmar na tua presença? Por que, Senhor? Irmão, tem gente que nunca consegue firmar na presença de Deus, uma vida triste, é uma vida desagradante. Às vezes peca e confessa mal confessado. E às vezes peca e enterra o pecado debaixo da tenda. Às vezes erra e nunca se tenta corrigir aquilo que errou. Pessoas que fazem tudo achando que Deus não está vendo. Pessoas, irmãos, que agem de uma forma querendo esconder do homem, esconder da igreja, esconder do ministério, esconder do bem, esconder de esposa, esconder do esposo, mas esquece que Deus está vendo tudo. Aí sofre e não sabe por que vem o sofrimento. Vem a tribulação no lar, na família, no casamento, no emprego, em tudo. Nada está dando certo, nada para mim abre porta, as coisas estão difíceis para mim. É porque está passando pelo sofrimento culposo. Ele plantou e ali ele está colhendo. Enquanto, irmão, não se corrigir ou se posicionar na presença de Deus da forma que Ele quer, aí o parafuso só vai apertando. Porque é o sofrimento culposo. Está o quê? Devendo culpa diante de Deus. O que está escrito em Gálatas 6, verso 7? Está vendo aí, irmão? Deus não deixa escarnecer. Uma hora vem o acerto de conta. Ah, Deus não está vendo, Deus é assim, não. Minha mente, o Espírito Santo de Deus não me acusa. Eu estou fazendo isso, eu não sinto a me acusado, eu não sinto acusação. Aí eu estou fazendo isso, eu não sinto o Espírito Santo de Deus cobrando de mim. Não, irmão, não está cobrando, não. Hoje em dia não está igual antes, não, irmão. Antigamente, o diabo, para nós saber que era diabo, ele entrava assim, derrubando tudo, manifestando, fazendo aquele arruaceiro e tudo. Hoje não, sabe como é que ele faz? O diabo até no púlpito ele senta, viu? O diabo fica no meio de nós e não manifesta. Hoje tem uma catrevagem de demônios, irmão, que ele suporta ficar dentro dos cultos, viu? Antigamente o diabo ele não suportava ficar nos cultos, não. Quando a presença de Deus vinha, ele se manifestava, fazia aquela quebradeira, né? E a pessoa era liberta. Hoje não, hoje ele fala em línguas estranhas, hoje tem profecia no meio, se brincar tem revelação, está no meio de púlpito pregando. O diabo hoje está dessa forma dentro das igrejas, viu? Se não tiver cuidado, discernimento do Espírito Santo de Deus, ele está agindo no nosso meio, fogo estranho, e nós achando que é fogo do céu, se nós não tiver cuidado, irmão. Viu? É dessa forma que está acontecendo. Mas Deus não deixa escarnecer. Como diz lá em Salmos, que aquele que profere mentira e usa de engano, na minha casa não ficará. Assim diz o Senhor. Hoje em dia, irmão, está fácil. Está um ali, está igual raio-x, revelando CPF, identidade. Está arriscado a maioria dos crentes largar o culto que ele aqui se congrega para poder ir lá, reverenciar, porque ouviu ali um anúncio que fulano ou fulana dos anzóis está revelando lá o CPF, revelando identidade. Só falta virar a pessoa do avesso, falar a vida dela toda. O diabo, irmão, a palavra de Deus diz, se possível o diabo também faz descer fogo do céu. Temos que ter cuidado, muito cuidado. Aí vem o sofrimento culposo. A rebeldia larga a tua igreja para poder atender o que está havendo nos anúncios. Aí eu vou na igreja um dia que eu quero, eu vou fazer isso que eu quero, eu vou servir a Deus desse jeito, preciso de ir no culto todo dia. Não precisa de tanto oração, não precisa disso tudo. E começa aquela coisa, irmão, e vai plantando.
até que um dia Deus vai olhando, mas não vai deixar escarnecer. Aí vem a cobrança de Deus, aí começa a passar pelo sofrimento, não entende. Por quê, Senhor? Porque a culpa é da própria pessoa, porque tem que passar pelo sofrimento culposo. Abre aí, por favor, em Hebreus capítulo 12, verso 10 e o verso 11. Hebreus capítulo de número 12, verso 10 e o verso 11. Irmão, esse sofrimento culposo é o corretivo de Deus. Na hora que Deus vê a gente começar a dar passo largo, a desviar, nós estamos em linha reta, começa a querer ir para a direita, para a esquerda, quem sabe quer dar um passo para trás, pensamento cocheando em dois, aí de repente o Senhor fala, opa, esse aí eu tenho ele por filho. Se ele é meu filho, ele vai aceitar a minha correção. E a minha correção é porque eu amo ele, eu amo ela, é meu filho. Eu não aceito, não vou abrir mão dele, não quero que desvie da minha presença. E ele está fazendo coisas, está agindo dessa forma, está decidindo aquilo que eu não permiti, está querendo fazer aquilo que eu não orientei, está falando aquilo que eu não mandei dizer, está pensando coisas que não provêm de mim. Olha o coraçãozinho dele, o dela como é que está, eu preciso de limpar. Aí vem a situação do sofrimento culposo, aí Deus começa a apertar, irmão. Opa, você é barro, eu sou oleiro, então eu vou trabalhar nesse barro. Vou purificar esse barro até ele começar a voltar da forma que eu quero que ele fique na minha presença. Mas eu não aceito. Aí vem a correção de Deus, irmão, por causa do sofrimento culposo. Eu disse para um irmão hoje, irmão, quem fala muito, peca muito. Quem fala menos, peca menos. E quem não fala nada, nada também faz. É uma coisa que nos aperta sobre os quatro cantos. E às vezes nós não temos saída, irmão, porque Deus, Ele pega nós pela mão assim, não abre mão. Mesmo que nós queremos escapar, mas não abre mão. Hebreus 10, 12, melhor dizendo, verso 10 e o 11. Eita glória! Parece que é a verdade, irmão. Antigamente os irmãos que pegou a época do metiolate, né? Quando machucava, rapava, aí vinha aquele vidrinho com aquele trezinho que parecia uma pazinha. Tinha menina que já chorava antes de passar nele. Até o menino já conhecia o tal do metiolate. E quando passava, esperneava, gritava, porque o trem ardia mesmo. Hoje não existe mais isso. Assim, irmão, também a correção de Deus. Quando o Senhor vem nos corrigir, dói, machuca, parece que não tem um efeito. Nós não queremos aceitar. Mas depois, irmão, disso, o que acontece depois da correção de Deus na nossa vida, pode ter certeza que vai surtir um grande fruto na presença de Deus. É motivo de eu e você, nós estarmos aqui nesta noite. Não é verdade? A correção de Deus. Então nós devemos tomar cuidado com a nossa decisão, da forma que pensamos, o caminho que nós queremos tomar, tá? O rumo, o que nós falamos, daquilo que nós queremos pronunciar, daquilo que queremos decidir. Não deixar o eu falar mais, né? Não apontar o próximo. Que eu costumo dizer, irmãos, que às vezes as nossas próprias palavras direcionadas contra alguém, os dedinhos que estão nos apontando de volta, aquelas palavras que nós colocamos contra alguém, ela vai retornar e nos colocar também como réu, porque nós não somos melhores. Então, para que isto não venha acontecer na nossa vida como sofrimento culposo, devemos tomar muito cuidado com as nossas decisões e naquilo que nós abrimos a nossa boca.
O sofrimento culposo, não adianta nós culpar ninguém. Estou só, ninguém me vê, ninguém olha para mim. Na hora que eu mais preciso, ninguém está perto de mim. Me abandonaram, estou só sofrendo. É problema na casa, é problema com o esposo, com a esposa, com filhos. É problema disso, problema daquilo. É porque às vezes, irmão, lá atrás, você fez algo que não agradou a Deus. Algo que se escondeu aos olhos humanos, mas Deus estava vendo. Algo que você desobedeceu à voz de Deus. Ou ele disse, vai, você não foi. Ou ele disse, fica, você não ficou. Ou ele disse, faz e você não fez. Ou ele disse, fala e você não falou. Ou ele disse, permanece no lugar, você não permaneceu e saiu. Ou ele diz, é o lugar da tua vitória, tenha paciência, aguarda mais um pouco. Aí você fala, não tem paciência não, vou agir da minha forma. Aí vem o momento que Deus, você é desobediente, então eu vou trabalhar na sua vida para você ser da forma que eu quero, não da forma que você quer. Aí vem o quê? As dificuldades. Aí vem o quê? Aonde você vai começar a colher aquilo que você plantou. A lei da semeadura. Plantamos o que colhemos. Aí promove o que? O sofrimento culposo. Sofrimento culposo é o sofrimento corretivo e disciplinar da parte de Deus. Deus nos corrige, nos disciplina, viu? E também Ele nos orienta. Então, irmãos, quem passar pela correção de Deus sabe como é que é o negócio. Que por causa de coração endurecidos, tem muitos sofrendo aí a correção de Deus. Amém? Vamos para o terceiro. O terceiro sofrimento é o probatório. O que é o sofrimento probatório? Parece que é um tal de verbo sujeito, né, irmã? Fala. Derivado, não sei. Que se chama o quê? Esse sofrimento probatório é aquele que, às vezes, nós passamos dia a dia. Lutas, prova, tribulação, doença, isso, aquilo. Não é verdade? Passamos por todas estas coisas. Como diz aqui, sofrimento probatório são prova, tribulação, adversidades, doença e outros males que Deus permite. Se Deus está permitindo, não murmure, não reclame, não recue. Se Deus está permitindo, porque algo Ele tem, algo Ele quer fazer. Se está tendo prova, pode ter certeza que quando vem prova, Deus está te provando porque algo maior Ele tem preparado na sua vida. Se Deus está permitindo tribulação, pode ter certeza que você não está tendo paciência. Deus está permitindo tribulação para que você adquire paciência na presença dEle. Se está vindo doença, não te preocupe, porque Deus quer renovar a tua fé. É fácil nós falar, Deus cura, Deus é médico dos médicos. Mas na hora que a doença bate na nossa porta, cadê a nossa fé para confiar no médico dos médicos, hein, irmão? Cadê a nossa fé para confiar que o Senhor pode fazer o impossível tornar possível na nossa vida? Esse sofrimento probatório é uma coisa que Deus permite. Nem Jó foi escape, porque Deus permitiu na vida de Jó para que ele pudesse ser experimentado até pelo diabo. Se nós olharmos lá no capítulo 1, está lá, e Deus, no dia que os senhores encontravam, lá vai o diabo passeando sobre a terra, ele chegou até Deus dizendo, quando ele chegou até Deus, Deus falou, está vendo meu servo Jó? Íntegro na minha presença. Aí o diabo falou, então deixa eu tocar nele, tira tudo que você dá dele, quero ver se ele não vai reclamar. Você faz tudo que é a vontade dele, por isso que ele não reclama, não murmura, ele é íntegro, mas deixa eu pelo menos tocar nele. Aí tem coisas que Deus permite para nós passar por um período experimental na presença dele, irmão.
Olha o sofrimento de Jó, que não foi fácil. Perder filhos, perder todas as suas riquezas, ainda mais ser tocado na saúde dele. Situação, irmão, que ele ficou com a pele de uma forma que soltava mau cheiro. E ele tinha que sempre estar sobre a cinza para que aquele mau cheiro não saísse. Ele ficava se coçando com um caco de telha. E ali não foi 1 mês, 2 meses, não. Se nós lemos a palavra, parece que foi de um dia para outro que a água se transformou em vinho, não. Ali foi anos nessa situação sofrendo. A situação de Jó. Até Deus permitiu Jó ser experimentado. E por que eu e você não podemos permitir? Será que nós somos melhor que Jesus? Será que nós somos melhor do que Jó? Será que nós somos melhor até do que Abraão, irmão? Tantos anos esperando uma promessa cumprir na vida dele, que era um filho. E quando esse filho veio, começou a ficar adolescente. Aí vem Deus e diz para Jó: Abraão, eu quero o teu filho em sacrifício. Você pode fazer isso para mim, Abraão? Eu quero que você saia na madrugada com teu filho, prepara aí os camelos, prepara a lenha e vai apresentar o teu filho em sacrifício para mim. Você pode fazer isso para mim, Abraão? Abraão, ele poderia questionar com Deus: há quantos anos eu esperei essa promessa, e agora se eu venho pedir meu filho, o único que eu tenho de herdeiro, o outro o Senhor não aceitou, o outro o Senhor mandou expulsar de cá, agora o único que é a semente minha mesmo, o Senhor vem tomar de mim, tirar de mim. Abraão não questionou não, irmão. Ele usou de cautela com Sara, ele usou de cautela com os criados. Ele não manifestou a dor dele para ninguém. Ele não manifestou a preocupação para ninguém, para não causar transtorno. Simplesmente ele já conversou com Sara. Quem sabe, Sara, eu estarei indo com o nosso filho e alguns criados. Deus me pede para nós adorarmos ele lá aonde ele vai nos revelar o local. E você fique aqui. Ele não chegou: Sara, como tem muita gente desesperada quando está na prova, irmão. Irmão, ora por mim que eu estou morrendo, a minha situação está difícil, eu estou passando fome, necessidade, as portas anunciadas, eu vou largar de ser crente, eu vou deixar de servir a Jesus, porque é só luta, só prova, eu não aguento mais, é só doença, é só aquilo, eu vou deixar de ser crente, eu não quero ser mais crente, eu não quero mais servir a Jesus, eu vou entregar tudo, eu não quero mais nada na igreja, eu não quero mais nada, eu vou... Aquele desespero, não é assim, irmão? Porque quando a coisa aperta, vem um desespero. A pessoa quer abandonar tudo, quer largar de vir à igreja, quer largar os cargos, quer largar de servir a Deus. Vou ficar em casa, vou morrer à míngua. Não vai adiantar orar por mim não, não vai adiantar fazer sacrifício para mim não. Foi tanta coisa que fizeram, só pior e nada muda. Abraão não chegou desesperadamente não. Quando nós vamos ao local aonde Deus vai nos revelar, vai eu e o nosso filho, e vou levar mais 2 criados para nós adorarmos a Deus e voltaremos. Ele não alarmou não, irmão. Aí ele foi, saiu na madrugada, foi. Só Deus e Abraão sabia como estava o coração dele. Eita, prova difícil, hein, irmão? Essa é uma prova de fogo. Abraão foi 3 dias para chegar onde Deus apontou para ser o sacrifício, uma prova. Hoje, irmão, se nós passar por uma provinha daquela, misericórdia, a gente já não dorme, não come, fica desesperado, fica de uma forma assim que eu vou largar tudo. Vou abandonar tudo. Não, irmão, não tem esse não. Todos nós passamos por isso aí. E às vezes deixamos de desacreditar em Deus. Vou morrer, vamos perecer. Olha lá os discípulos no barco quando vinham os ventos e tudo, e Jesus lá, ó. Mas não dormia não, só esperando alguém chamar por ele, né? Mas depois que Abraão foi, abra sua Bíblia aí. Vamos ler uma referência aqui. Jó 42, verso 12. Irmão, auxilia no microfone para quem for ler, por favor. Jó
42, verso 12. Outro abra em Gênesis, capítulo 22, é uma leitura muito extensa. Vamos ler o 17, vamos ler o 16, 17 e 18. Quem achou Jó 42, verso 12? Vendo aí, irmão, se Deus está te provando, aceita. Está passando pela tribulação, adore a Deus. Está tendo alguma doença, tenha fé. As portas estão se fechando, não se preocupe que Deus vai abrir. Viu? Outros males que Deus permite. Olha Jó, irmão, perdeu tudo. Mas a palavra que foi lida está igual a Ageu capítulo 2, que é o verso 8, se não me foge é o 9, que diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus está te preparando, está te provando, tanto tipo de provas que está permitida por Deus, pode ter certeza que a vitória é grande. Pode ter certeza que o milagre também será grande. Pode ter certeza, você não vai morrer. Não vai acabar, mesmo que muitos olhem para você e dizem, esse aí ou essa aí acabou. Esse aí, essa aí, ó, morreu. Este aí, essa aí, ó, não vai ter mais jeito. Está no último suspiro da vida espiritual. Esse aí, ó, é um gigante adormecido. Mas quando tem montes que estão olhando para você, não estão depositando fé, não estão confiando no teu milagre, não estão acreditando nas suas possibilidades, não estão confiando no teu êxito na presença de Deus. Mas Deus tem um mistério e tem um propósito na sua vida. Sabe por quê? Ele vai clamar lá na frente e você vai glorificar a Deus. Enquanto olhava para você e dizia, esse aí não tem mais jeito, mas Deus vai te levantar de uma forma, num sobrenatural. Mesmo que você pense que tudo está acabando, você não tem força, nada pode mais contigo, nada pode mais resolver os teus problemas, mas a palavra de Deus, como diz em Ageu 2, verso 8, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, assim diz o Senhor nesta noite para você. Então aceita os propósitos de Deus. Aleluia. Alguém achou aí? Gênesis 1, vamos ler o 16, 17 e o 18. Gênesis 1, 16, 17 e 18. Ou melhor, Gênesis 22, perdão, Gênesis 22, verso 16, 17 e 18. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizestes esta nação e não me negaste, o teu filho, o teu único, porque deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então a tua semente será bendita, todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Meu irmão, Deus falou, me dá o seu filho, Abraão, oferece teu filho em sacrifício para mim. Hoje Deus não pede seu filho não, irmão. Quem sabe ele até pode pedir, o que você tem para oferecer para mim hoje? Você tem o seu filho para oferecer para mim? Você tem o seu esposo para oferecer para mim? Você tem a sua esposa para oferecer para mim? Você tem seu pai, sua mãe? Quem você quer oferecer para mim? O que nós devemos oferecer de sacrifício a Deus?
Às vezes o sacrifício não é resolvido de uma noite para o dia, não. Viu? O sacrifício de Deus tem o quê? Persistência, perseverança. Você tem alguém para oferecer de sacrifício a Deus? Ou é aquela palavra, não tem mais jeito para essa aí não. Já orei demais para ela, já orei demais para ele. Já orei, não suporto, não aguento mais, isso aí não tem jeito, não muda nunca, não abre mão, não vou conseguir mais. Mas Deus, através da palavra dele, nesse sofrimento que você está passando, nessa provação, ele está dizendo: oferece de sacrifício para mim. Oferece de sacrifício, o que quer dizer? Mesmo que a tua dor, você perde o sono, você perde a fome, você perde a paz, você não tem mais sossego na sua vida. Assim foi Abraão quando Deus pediu o filho em sacrifício. Você não sente mais paz. Abraão não sentia paz, ele não sentia tranquilidade da forma como é que ele tinha que agir perante Deus, oferecendo o filho. Lembra, pensamos como foi Abraão, quando ele chegou no holocausto, que Deus apontou para ele, é o filho dele olhando, olha a sabedoria dele: fica aqui que eu, o moço, vamos ali adorar a Deus, depois voltaremos. Quando ele chegou perante o local de sacrifício, ficou Abraão aqui, o filho de um lado, a lenha e o fogo. O filho falou: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Como é que ficou a reação daquele pai quando ouviu isso do filho? Como é que ficou, irmãos? Ele, com o coração partido, ele disse: filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Não querendo deixar o filho na expectativa, de medo. Mas Deus está pedindo: o que é que nós temos para oferecer em sacrifício para Ele? Mesmo aquele que às vezes nós cansamos, não tem jeito, mas Deus quer, persevera, oferece em sacrifício para mim, oferece em sacrifício o esposo, oferece em sacrifício o filho, oferece em sacrifício a família, oferece em sacrifício vice-versa, e vai, irmão. É o que Deus está querendo de nós, sacrifício, mesmo que nós estamos ali apertados. Deus quer: oferece lá no altar, em sacrifício para mim. Lenha e fogo é o que não pode faltar na nossa vida, irmão. Nem a lenha e nem o fogo. Ageu diz: subir ao monte, trazer lenha e edificai a casa do Senhor. Trazer lenha é o quê? Trazer as ofertas para a casa do Senhor, que é aqui. Qual é a oferta? A nossa adoração, a nossa confiança, a nossa fé. Viu, irmão? Trazer a lenha e o fogo vem dos céus, que é a resposta do nosso sacrifício. Como diz lá em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esse fogo tem que estar aqui na nossa vida, irmão, aceso todas as vezes. E a lenha é a nossa adoração que devemos trazer quando entramos na presença de Deus. Não é murmurando, não é reclamando, não é sentindo obrigado de vir à igreja, não. É sentindo livre e espontânea vontade de um adorador na presença de Deus quando nós viemos aqui. Porque tem muitos que vêm à casa de Deus se sentindo obrigado, e o fogo não se acende desta forma, porque não está trazendo oferta agradável ao Senhor. Quando Abraão ofereceu, colocou o filho, preparou tudo, quando ele levantou o cutelo para obedecer à voz de Deus, veio a voz bradando: Abraão, não faças assim mais, porque hoje tu provaste que é o meu amigo. Olha aqui que Deus falou para Abraão. Será que nós estamos sendo amigos de Deus, irmão? Não pode vir uma prova, queremos abandonar a fé. Não pode vir uma tribulação, quero deixar de mão de tudo. Não pode vir nada que nós abaixamos a cabeça, reclamamos, murmuramos. Irmão, quer ver ir a Deus, a tal da murmuração. Quer ver indignar Deus, a reclamação. Porque quem murmura é o mal agradecido, e quem reclama não reconhece os favores de Deus. Deus, ele faz todas as coisas, mas não murmure.
Se vir uma prova, vamos glorificar a Deus, porque Deus está permitindo. Nada acontece na nossa vida se Deus não permitir. Se Ele permitiu, Ele tem um propósito. Se Ele permitiu, alguma coisa vai acontecer. Se Deus está trabalhando, não se preocupe não, irmão. Deixa Deus agir. Fica no teu lugarzinho quietinho, glorificando e adorando a Deus e dizendo: faça a tua vontade, meu Deus, mas só me dê graça. Vai me dando graça, mas faz a tua vontade. Porque as provas que Deus permite, chama-se que sofrimento probatório. É onde Deus permite na nossa vida. As portas se fecham de emprego e vai vindo. As coisas acontecem. Mas vamos ser amigos de Deus. Se Deus está pedindo, oferece sacrifício para mim. O que você tem de sacrifício para oferecer para mim? Abraão ofereceu o filho. E nós? O que nós temos para oferecer em sacrifício a Deus? Para que o Senhor possa nos chamar somente não de servos, mas também de amigo. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque além de tudo, que ele chegou a alcançar aquela promessa, ele foi o quê? Obediente à voz de Deus em oferecer o filho em sacrifício. Pois que ele foi obediente, desceu, pegou os criados e voltou para casa glorificando a Deus. Sabe por quê, irmão? Deus teve uma promessa para Abraão: de ti farei uma grande nação, Abraão. Se fosse o filho de Isaac ali, como é que ia ser, irmão? Mas por isso que Deus fez Abraão uma grande nação. Hoje é considerado o pai na fé de Israel. Grande homem. Vamos seguir aqui, que a hora está passando. Meu Deus. Abre Romanos capítulo 8, verso 18. Outro abra aí em 1 Coríntios capítulo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e o 10. Eu já lembro, não, né? Romanos 8, 18. Irmão, o sofrimento no tempo presente não é para nos matar, não. O sofrimento no tempo presente é para revelar algo que nos espera futuramente. Romanos 8, 18. Outro em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelar. Está vendo aí, irmão? Eita glória. Estamos sofrendo aqui hoje, mas algo está nos reservando, irmãos, que nesse dia nós não vamos abrir a boca nem para nada, reclamar nada, só glorificar a Deus, dizer santo, 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 santo é o Senhor. Então vale a pena o que nós estamos passando. Lembra, irmão, o que você passou lá atrás. Lá atrás você dizia: meu Deus, não vou dar conta mais. Senhor, o que vai ser de mim agora? Oh Senhor, eu não quero, Senhor. Se for para escandalizar, me recolhe. Se for para eu desviar, Senhor, toma para ti, me prepara e me leva. Senhor, não quero viver mais. Deus lá do céu te olhando e te dando graça. De repente a mão do Todo-Poderoso veio assim, ó, te trouxe bem para cá. Aqui você vai olhar: meu Deus, eu te glorifico. Hoje eu entendo, valeu a pena passar o que eu passei, Senhor. É assim que é os mistérios de Deus na nossa vida, irmão. Estamos lá atrás, mas de repente Deus nos leva lá na frente. Lá na frente já é um dos degraus da vitória na nossa vida. Quem achou em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e o verso 10? É a graça de Deus, hein? 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e o verso 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza da boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
perseguições, Ó, nas angústias por amor de mim, de Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. eita glória. Tá vendo aí, irmãos? Paulo ele teve a ousadia de dizer: eu sinto prazer no sofrimento, nas injúrias, nas perseguições, e assim vai indo, irmão. Olha as palavras de Paulo. E se nós olharmos a situação dele, agora nós, misericórdia, irmãos, não devemos levantar nossa cabeça e a marcha. Não é qualquer probleminha que devemos curvar a cabeça e querer desistir da marcha, não. Não é qualquer coisa, irmão. Se Deus está nos provando, a graça dele está na nossa vida. Já pensou quando nós estamos sendo provados? Nós ficamos daquele jeito: Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. Será que Deus está ouvindo minha oração? Será que está valendo a pena eu fazer sacrifício? Será que está valendo a pena eu ser crente? Será que está valendo a pena eu estar orando? Será que está valendo a pena eu fazer campanha? Será que está valendo a pena? Eu faço campanha atrás da outra, parece que nada muda, nada acontece, e Deus não fala, e às vezes você naquele silêncio, naquela preocupação, e às vezes aqueles pensamentos, aqueles conflitos interior: eu vou largar, eu vou desistir, eu não estou dando conta mais, é tanta luta, é tanta prova, é tanta tribulação, as coisas só apertando, é dificuldade daqui, eu estou andando pela graça, que na graça está mesmo, aí eu estou andando aqui só se for pelo vento, que eu não estou tendo mais força, não estou conseguindo mais, e ele não sabe, ela não sabe que a graça de Deus está ali na vida dele ou na vida dela. A graça de Deus, quando nós estamos pensando que estamos andando com as nossas próprias forças, não, irmão, a graça de Deus, ele pega nós com a mão assim e vai nos levando, ó. A graça de Deus, quando nós pensamos assim: não vou dar conta mais, o Espírito Santo de Deus está lá no lado espiritual: vem que você consegue, eu te ajudo, vamos caminhar, vem andando. E quando nós falamos: Deus, eu não tenho força mais, eu não consigo, assim brada o Espírito de Deus, como bradou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Ele vai e brada nas nossas vidas dizendo: igreja, minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na hora da vossa fraqueza. O Espírito de Deus que nos ajuda. Não é porque eu bato no meu peito eu sou bom, não, irmão. Eu sou falho, eu sou errante, mas é a graça de Deus que me coloca de pé, me ajuda a caminhar. Assim é você também. Se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não conseguiríamos nada. Paulo, ele tinha um espinho na carne, não sabemos qual é, mas ele estava ali, meu Deus. Mas a graça de Deus manifestou na vida dele. Então, a graça de Deus que nos fortalece. Se Deus está nos provando, vamos aceitar. Se Deus está permitindo, vamos glorificar Deus. Se Deus tem um propósito nas nossas vidas, glorificamos, porque somos escolhidos. E além de nós sermos escolhidos, irmão, Deus tem algo específico nesta terra para eu e para você fazer. Sabe por quê? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Entre esses muitos que foram chamados, levanta a tua mão e glorifica a Deus, porque você é um dos escolhidos de Deus para fazer a diferença na terra. Você é um escolhido de Deus. Não pense em deixar nada. Não pense em abandonar a fé. Não pense em deixar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos por causa de uma prova, por causa de algo que está acontecendo na sua vida. Vamos lá para o último: sofrimento natural. Meu Deus, mas tem nem tempo. Sofrimento natural. O sofrimento natural é aquele, irmão, em decorrência da queda de Abraão. A nossa vida natural aqui é essa. Sempre na labuta do dia: educação, moradia, emprego, família, envelhecimento do corpo, a luta pela sobrevivência, contra a doença, contra aquilo. É a luta natural, é o sofrimento natural da nossa vida. Não adianta, irmão. Isso aí é por causa do pecado adâmico. Todo ser humano da terra tem que passar por esse sofrimento, que é o sofrimento natural.
Somos jovens, somos crianças, crescemos, aí vem aquela guerra toda a vida. Guerra com a doença, guerra contra... Não adianta, se quer morrer novo, não quer ficar velho, só se morrer novo. Aí envelhecimento, aí vem as manifestações de doença, aí vem os problemas familiares, conjugais, educação de filhos e vice-versa. Isso é o sofrimento natural por causa do pecado. E o mundo já do maligno. Esse é o sofrimento natural da vida do crente. Um profeta, irmão, ele poderia ser o profeta que era usado por muitos milagres, muitos sinais, muitas coisas, mas ele teve que passar pela morte natural. É o sofrimento natural. Morreu doente, orava, Deus curava, orava, o Senhor Deus ressuscitava. Com milagres, fez o que? Tantos milagres. Descia fogo do céu, machado flutuou, saiu da água do cabo, caiu sobre a água, fez o machado flutuar, porção dobrada do Espírito de Deus na vida. Mas pelo pecado adâmico, que nenhum ser humano nessa terra é livre de passar por isso. Ninguém é livre, irmão. A não ser quem? A não ser Enoque, a não ser Moisés, viu? A não ser esses homens que não experimentaram a morte. Eles irão ainda passar por isso. Mas nós, ser humano aqui nessa terra, nós somos sujeitos a esse sofrimento natural, que são essas doenças, que são essas causas que está acontecendo. Para nós encerrarmos, abre 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Quem é o bom de leitura aí? Verso 14 ao 20. 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao 20. Viu, irmão? Eliseu, por ser um homem tanto usado por Deus, ele não foi escape do sofrimento natural. Morreu doente. E nós não somos melhores do que eles. Temos que passar o sofrimento natural, é isso que está acontecendo dia a dia nas nossas vidas. E tem mais outros 3 tipos de sofrimento que não dá tempo de falar. Mas vamos falar só o natural. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 14 ao 20. E Eliseu lhes disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a então. Disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes e deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. Vendo aí, irmão? Mas Eliseu, sendo grande profeta, teve que passar pelo sofrimento natural. É o que nós passamos. Esse é o sofrimento natural. Doenças, enfermidade, lutas contra a velhice, o que seja, problemas familiares, problemas conjugais, desemprego, aquela luta do dia a dia, a providência, e vai indo. Este é o sofrimento natural. Por quê? Aí é onde sofre justo, injusto e todos. Por causa do quê?
Por causa do pecado adâmico. Por causa do pecado, todos nós sofremos. Justo, injusto. Não adianta nós reclamarmos. Por que a gente sofre tanto desse mundo? E tem gente que fala assim, Deus existe. Porque se Deus existe, por que Deus permite acontecer tanta coisa, tanta guerra? Por que Deus permite tanta gente morrer doente? Por que Deus permite aí essa guerra que está tendo aí? Por que Ele não salva as crianças? Não desfaz dessas enfermidades, não desfaz dessas guerras? Se Deus é amor, por que Ele permite isso, irmão? Não é porque Ele permite não, irmão. É por causa do pecado. Depois que Adão e Eva pecou, não tem jeito. Nós somos o quê? Geração adâmica. Por causa do pecado, estamos todos passando também por essas consequências que estão sobre o mundo. Não adianta nós culpar Deus. Se Deus existe, por que Ele permite? Se Deus é amor, por que Ele está deixando acontecer? Não, irmão, Deus não é culpado. É por causa do pecado, e Deus não interfere. Isso aí chama-se o sofrimento natural. Não adianta nós dizer, Deus poderia fazer isso, Deus faz aquilo. Tem coisas que Deus faz para que o nome dele venha a ser glorificado. Tem coisas que Deus também permite para que o nome dele seja glorificado. E tem coisas que Deus corrige para que o nome dele também seja glorificado. O negócio é nós aceitarmos a vontade de Deus. Amém, irmãos? Para a nossa meditação, como diz aqui, como diz a palavra do Senhor na leitura, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Essa paz tem que estar em nós. E no mundo tereis aflições. Não estamos escapes, irmão, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós somos vencedores, tá? E para ficar para o nosso elevo espiritual, como diz aqui em João 15:16, olha o privilégio que eu e você e nós temos na presença de Deus. Verso 16 de João 15: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amor, longanimidade, fé, comunhão, união, obediência. Esse fruto tem que permanecer na nossa vida, viu, irmão? Não é só aquele fruto, ganhei tantos para Jesus. Mas eu posso pregar no lugar e render 50 almas para Jesus. Eu não ganhei para Jesus, não. Ganhar para Jesus, sabe como é que é? É você ganhar, é você convencer através do Espírito Santo um pecador do pecado, e você está ali constantemente discipulando até ele descer as águas. Quando ele desceu as águas, você poderá dizer assim, o Espírito Santo de Deus me usou para ganhar esta vida para Jesus. Tiro eu, irmão. Eu vejo tanta gente com ironia. Eu preguei em tal lugar e ganhei 500 almas, 40 almas. Não, quem convence o pecador do pecado é Jesus. E para nós ter certeza que a alma está firme na presença de Deus, é nós visitar, cuidar, regrar, até que de lá vai sair os frutos, irmão. Isso aí que é, enganjar a alma para o Senhor. Amém, igreja? Então vamos dar fruto, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Vamos louvar a Deus com o hino de número 5.